Um exoplaneta é qualquer planeta fora do nosso sistema solar. Alguns deles estão flutuando livremente, são chamados de planetas interestelares, e se movem pelo centro galáctico. Outros orbitam sua estrela hospedeira, ou duas. Astrônomos descobriram exoplanetas pela primeira vez na década de 1990. Desde então, encontraram milhares deles. E agora você também pode observá-los. Alerta de spoiler: alguns são bem bizarros. Outros se assemelham ao nosso planeta natal e provavelmente poderiam suportar a vida. O mais próximo da Terra é Próxima Centauri b. Fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra e, recentemente, os astrônomos descobriram que pode se assemelhar ao nosso mundinho ainda mais do que se pensava anteriormente. Ele é apenas 17% mais massivo e orbita uma estrela mais fraca e de menos massa que o Sol. O Próxima Centauri b está no meio da zona habitável da estrela. Isso significa que existem chances de que a água líquida e a vida possam existir ali. Parece que o exoplaneta tem rotação sincronizada com sua estrela-mãe. Isso significa que um de seus lados está de frente para a estrela o tempo todo e o outro está sempre na escuridão. Os cientistas ainda não descobriram se tem uma atmosfera. Ele está viajando muito perto de sua estrela e completa uma órbita em 11 dias terrestres. A radiação dela pode estar afastando o ar dele. Se este for o caso, é improvável que Próxima Centauri b tenha água líquida em sua superfície. Gliese 832c está a 16 anos-luz da Terra. No esquema cósmico das coisas, está a poucos passos de distância. Esse exoplaneta é 5 vezes mais massivo do que a Terra e viaja muito mais perto de sua estrela-mãe. É por isso que um ano ali dura apenas 36 dias. Mas como essa estrela é uma anã vermelha muito mais fria e escura do que o Sol, Gliese 832c recebe tanta luz e calor quanto o nosso planeta. Ao mesmo tempo, ainda não está claro se é semelhante a ele. Provavelmente tem uma atmosfera muito mais espessa, que acaba criando um efeito estufa descontrolado. Esse fenômeno ocorre quando um planeta absorve mais calor de sua estrela hospedeira do que pode liberar de volta ao espaço. Isso significa que Gliese 832c é mais propenso a se assemelhar ao escaldante Vênus do que a nossa relativamente fria Terra. Outro semelhante ao nosso é o TOI 700d, localizado a 100 anos-luz de distância de nós, na constelação de Dorado. Ele orbita uma estrela anã pequena e bastante fria, que representa cerca de 40% da massa e do tamanho do Sol. Sua temperatura superficial é metade da solar. O planeta mais externo, o próprio TOI 700d, é quase do tamanho da Terra. Também fica na zona habitável de sua estrela-mãe, mas não é atingido por nenhuma erupção dela. Isso aumenta as chances de o exoplaneta ser habitável, e significa que pode potencialmente desenvolver e manter a vida. Os cientistas não sabem ao certo as condições exatas na superfície dele, mas uma das simulações computacionais que criaram mostra um planeta coberto de um oceano com uma atmosfera muito densa, dominada por dióxido de carbono. Os astrônomos pensam que uma atmosfera semelhante cercou Marte quando este era jovem. Mas outro modelo 3D mostra a TOI 700d como um mundo sem nuvens. É assim que nossa Terra provavelmente se pareceria se não estivesse coberta de oceanos. Os ventos ali se afastam do lado noturno do planeta e se encontram na região que está virada diretamente para a estrela. Há um exoplaneta que se destaca entre os demais devido à sua incrível cor magenta. Você pode encontrá-lo na constelação de Virgem. Ele se chama Gliese 504b e a distância para sua estrela-mãe é 9 vezes a existência entre o Sol e Júpiter. Sua formação é relativamente recente, ainda está brilhando de calor. É por isso que sua superfície parece rosada. A apenas 20 anos-luz do Sol, que não é uma distância tão grande quando falamos de espaço, um planeta interestelar bizarro está vagando pela nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, mesmo que não orbite nenhuma estrela, ainda tem um campo magnético incrivelmente poderoso, 4 milhões de vezes mais forte que o da Terra. O exoplaneta também produz auroras incríveis. Quando foi descoberto em 2016, os astrônomos tinham quase certeza de que haviam detectado uma anã marrom, que é um objeto grande demais para ser um planeta e pequeno demais para ser uma estrela. No entanto, mais tarde, eles obtiveram provas de que o objeto espacial não era grande o suficiente para ser uma anã marrom. O planeta com certeza é um gigante entre seus pares. É 1,2 vezes mais largo que o maior do Sistema Solar, Júpiter, e mais de 12 vezes mais pesado.
Os astrônomos acreditam que o campo magnético excepcionalmente forte ajuda o planeta a produzir as auroras. Mas o mais curioso é que elas são geradas de uma maneira diferente das que existem na Terra. Pode ser porque a Lua do exoplaneta o ajude a criar esses shows de luzes. Se você viajasse 20 mil anos-luz para longe daqui, chegaria perto de uma anã vermelha na constelação de Sagitário. Essas estrelas são muito legais e pequenas. Muito longe dela, que é muito fria, há um planeta. A distância entre ele e sua estrela hospedeira é tão grande que recebe muito pouco calor, sendo um dos mais frios já detectados. A temperatura média em sua superfície é inferior a menos 218 graus. É por isso que ele está coberto por uma espessa camada de gelo. Se você pisasse em sua superfície, não veria nada além de geleiras, planícies e montanhas de gelo. E ainda assim, os astrônomos afirmam que a vida pode existir profundamente abaixo da superfície congelada. Tudo porque é provável que o núcleo gere calor suficiente para derreter parte de seu gelo interno. Nesse caso, pode haver um enorme oceano subsuperficial, talvez até repleto de formas de vida bizarras. Um dos exoplanetas mais antigos que conhecemos é o PSR B1620-26b, com cerca de 12,7 bilhões de anos. É quase 3 vezes mais antigo que a Terra, que surgiu há 4,5 bilhões de anos. Isso também significa que o planeta Gênesis se formou apenas cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Ele é tão antigo que suas duas estrelas-mãe tiveram tempo suficiente para evoluir para uma anã branca e um pulsar, fazendo quase 100 revoluções por segundo. O nascer do Sol ali deve ser incrível. Aposto que o próximo exoplaneta não é como qualquer outro que você possa ter visto antes. Muitas vezes é chamado de Super Saturno, ou Saturno que usou esteroides. Isso porque o J1407b tem um sistema colossal de anéis. Eles são 640 vezes maiores que os do planeta do nosso sistema solar. Esse objeto espacial bizarro está a 434 anos-luz da Terra, sendo o único que conhecemos com anéis semelhantes aos de Saturno. Se você movesse o J1407b para o nosso sistema solar e substituísse Saturno por ele, seus anéis pareceriam muitas vezes maiores que o de uma lua cheia. Os astrônomos notaram uma lacuna na metade dos anéis. As chances são altas de que uma exolua do tamanho de Marte o orbite em algum lugar dentro dessa lacuna. Se você vivesse nela, teria uma vista incrível toda vez que olhasse para o céu. Este exoplaneta chamado WASP-12b engole a luz proveniente de sua estrela. É um dos mundos mais sombrios que conhecemos. Tudo porque seu lado diurno consome luz em vez de refleti-la de volta ao espaço. E é gigante, o dobro do tamanho de Júpiter. Ele prende mais de 94% da luz que atinge sua atmosfera. Essa provavelmente será a principal razão para as temperaturas insanas em sua superfície, que podem alcançar até 2.500 graus, quase metade das registradas na superfície do Sol. O WASP-12b viaja tão perto de sua estrela hospedeira que precisa de apenas um dia para completar uma órbita. Seu lado noturno não é tão quente quanto o diurno, apenas 1.200 graus. Por causa dessa diferença de temperatura, o vapor de água e as nuvens se reúnem acima de sua superfície. De tempos em tempos, redemoinhos de material da atmosfera superaquecida do planeta caem em sua estrela. A cerca de 4.000 anos-luz de nós, existe um exoplaneta que pode ser um diamante enorme. Tem 5 vezes o tamanho da Terra, mas precisa de apenas 2 horas e 10 minutos para orbitar sua estrela-mãe. É um pulsar girando a uma taxa de 10.000 vezes por minuto. É mais denso do que qualquer outro planeta que descobrimos até agora. Consiste principalmente de carbono, que é tão denso que os astrônomos pensam que pode ser cristalino. Se fosse verdade, poderia significar que pelo menos alguma parte é diamante. Em WASP-76b, chove ferro em seu lado noturno, e a temperatura no lado diurno alcança cerca de 2.400 graus. Isso é quente o suficiente para vaporizar a maioria dos metais. Este exoplaneta é um pouco menor que Júpiter e está localizado a 640 anos-luz da Terra. As condições climáticas tão aterrorizantes neste mundo são causadas por sua órbita incomum. A distância entre WASP-76b e sua estrela-mãe é 10 vezes menor do que a de Mercúrio e o Sol. É por isso que a rotação é sincronizada.
Um lado do WASP-76b sempre encara a estrela, e o outro está sempre no escuro. Este exoplaneta azul brilhante fica a 62 anos-luz da Terra. Um pouco maior que Júpiter, parece calmo e pacífico. Sua cor azul pode lembrar o nosso mundo, mas essa aparência familiar esconde sua natureza horrível. A bela tonalidade vem de átomos e partículas de silicato que compõem a atmosfera. Mas as velocidades do vento ali podem chegar a 8.700 km por hora. Isso é 7 vezes a velocidade do som. E a temperatura pode alcançar até 870 graus. Mas isso não é o pior. Nesse mundo bizarro, chove vidro, horizontalmente. Então provavelmente não é o lugar onde você gostaria de passar suas férias. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis que, na verdade, não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida.
Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. A 25 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lira, há uma jovem estrela, Vega.
A mais brilhante e uma das mais famosas tem o dobro da massa do nosso Sol. Seu brilho é tão intenso que você pode vê-la mesmo ao crepúsculo, quando todas as outras estrelas desaparecem do céu. Apesar de toda essa fama, os astrônomos nunca tinham visto um único planeta orbitando esse astro. Até recentemente. Eles a observavam há cerca de uma década quando avistaram um sinal curioso. Esse pode ser o primeiro mundo de Vega que conheceremos. Se ele existisse, seria um lugar maravilhoso. Provavelmente orbitaria tão perto de sua estrela hospedeira que um dia nele duraria cerca de 2 dias e meio na Terra. Seria do tamanho de Netuno, e este gigante de gelo é 4 vezes maior que a Terra. Ou poderia até ser tão grande quanto Júpiter. Mas a coisa mais impressionante sobre esse planeta potencial seria sua temperatura. O lugar pode vir a ser o segundo mundo mais quente conhecido pelos cientistas. Na sua superfície, faria um calor de algo em torno de 3.000 graus. Para efeito de comparação, a temperatura na superfície de Vênus, o planeta mais quente do Sistema Solar, não passa de 480 graus. O único lugar mais quente do que o companheiro potencial de Vega seria o Kelt 9b. A temperatura neste exoplaneta não baixa de 4.300 graus. De qualquer forma, o possível planeta estaria mais perto de Vega do que Mercúrio do nosso Sol. Isso poderia resultar no planeta gigante inflar como um balão, e então até mesmo os metais derreteriam na sua atmosfera escaldante. Infelizmente, a existência desse mundo ainda não foi confirmada. Os astrônomos acreditam que a maneira mais fácil de provar isso é tentando localizar a luz emitida por ele. E já que estamos falando sobre planetas, há algum no espaço que seja parecido com a Terra? Os astrônomos descobriram e confirmaram mais de 4.000 exoplanetas. Mas não é segredo que milhares de outros candidatos ainda aguardam sua vez para serem detectados. Claro, nem todos são como a nossa Terra, mas alguns sim. Por exemplo, o Gliese 667cc, que se localiza a apenas 22 anos-luz de distância da Terra. Os cientistas não têm certeza se ele é rochoso, mas sabem que tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. A estrela do Gliese 667cc é uma anã vermelha. É por isso que ela é muito mais fria do que o nosso Sol. Portanto, é provável que o exoplaneta esteja na zona habitável da estrela dele. Mas essa ideia ainda não foi confirmada. Ele pode estar se movendo muito perto da estrela, então pode ser regularmente assado pelas chamas dela. O Kepler 22b fica muito mais longe do que o anterior. Se você quisesse chegar até lá, teria que viajar 600 anos-luz. 2 vezes maior que a Terra. Ele fica na zona habitável de sua estrela hospedeira, mas não está claro se é líquido, gasoso ou rochoso. O Kepler 69c é quase 70% maior que a Terra. Também fica muito, muito longe, a 2.700 anos-luz. Você levaria 54 milhões de anos para percorrer uma distância tão grande em uma espaçonave moderna. Os pesquisadores não sabem ao certo do que consiste o Kepler 69c, mas acham que ele provavelmente fica na zona habitável. Sua posição no sistema solar dele é como a de Vênus no nosso, mas como a estrela hospedeira tem apenas 80% do brilho do nosso Sol, não deve ser tão afetado pelo calor dela. O Kepler 452b é o mais parecido com a Terra que os astrônomos descobriram até agora. Localiza-se a 1.400 anos-luz daqui. A estrela hospedeira dele é muito semelhante ao nosso Sol, e o planeta na zona habitável dele tem 1,5 vezes o tamanho da Terra. Os cientistas também acreditam que o Kepler 425b provavelmente é um mundo rochoso. Alguns desses ou outros planetas, além da Terra, são adequados para a vida. Existem 24 superhabitáveis, e um deles atendeu não um, mas 2 critérios dos astrônomos. O COI 5715.01 tem 5 bilhões e meio de anos e cerca de 2 vezes o tamanho da Terra. Ele orbita uma anã laranja a pouco menos de 3.000 anos-luz de distância do nosso mundo. A temperatura da superfície pode ser 2 graus mais fria do que na Terra, mas uma vez que a atmosfera de lá pode ter mais gases que retêm o calor, é provável que seja superhabitável. Outro mundo potencialmente superhabitável é o COI 5554.01. Ele é um pouco mais velho que o nosso, 6 bilhões e meio de anos, em comparação aos nossos 4 bilhões e meio. O tamanho do exoplaneta provavelmente é o mesmo da Terra. Ele orbita sua estrela hospedeira, que é uma anã amarela, e a temperatura média na superfície dele é de 27 graus. Quais planetas são visíveis da Terra? Mercúrio é o mais próximo do Sol no nosso sistema solar, mas como está bem perto da estrela,
você só pode vê-lo logo após o nascer do Sol, de manhã cedo e ao anoitecer. Olhando de perto, ele parece um pouco com a boa e velha Lua, que não tem atmosfera. Além disso, as temperaturas na superfície dele são extremas. 427 graus durante o dia e menos 179 à noite. Vênus é o segundo objeto celestial mais brilhante depois da Lua. É um dos nossos mais próximos vizinhos. Além disso, é o mais parecido com a Terra em termos de gravidade, tamanho, massa e densidade média. Infelizmente, não é possível avistar a superfície de Vênus aqui, já que uma espessa camada de nuvens a esconde. Júpiter pode ser o terceiro ou o quarto objeto mais brilhante do céu. Isso depende de Marte, que ocasionalmente brilha mais forte do que o gigante gasoso. É possível ver Júpiter especialmente bem no verão. A característica mais famosa do gigante gasoso é a Grande Mancha Vermelha. É uma enorme tempestade que assola sua superfície há séculos. Mesmo que o maior planeta do Sistema Solar pareça uma esfera sólida, você não seria capaz de pousar na superfície dele. Júpiter é composto principalmente por gases, especialmente hélio e hidrogênio. Saturno é o segundo maior do Sistema Solar e o último dos 5 que são possíveis de avistar a olho nu daqui. Fica incrivelmente longe, mas seus anéis únicos ajudam a reconhecê-lo instantaneamente. É uma pena que sua marca registrada característica só seja visível em um telescópio. A propósito, mais de 700 terras caberiam nele. Ao mesmo tempo, a densidade do gigante gasoso é apenas de 1/8 da Terra. É por isso que a massa dele é apenas 95 vezes maior do que a daqui. Quais planetas no Sistema Solar ficam mais próximos uns dos outros do que o resto? Os astrônomos acreditam que Mercúrio é o mais próximo de qualquer outro do Sistema Solar. E isso é bastante chocante porque... E quanto a Vênus? Ele orbita o Sol entre Mercúrio e a Terra. Não era para ficar mais perto daqui? O planeta fica realmente bem próximo, mas apenas por um período muito curto da sua órbita. No resto do tempo, está muito mais longe. Mas sua órbita não lhe permite se afastar muito do Sol, e ele se mantém mais perto da Terra mais de 50% do tempo. O mesmo princípio funciona com outros planetas também. Até mesmo o gigante gasoso Netuno fica mais longe de Urano do que de Mercúrio. Na maioria das vezes, os dois maiores ficam em lados opostos do Sistema Solar. Suas órbitas, às vezes, os deixam muito próximos um do outro, mas isso acontece muito raramente. E quanto aos que se localizam fora do Sistema Solar? Os astrônomos descobriram recentemente 2 mundos viajando ao redor da mesma estrela. Suas órbitas costumam ficar tão próximas umas das outras que cada um deles parece uma enorme lua cheia vista da superfície do outro. Isso ocorre a cada 97 dias terrestres. Esses planetas estão a cerca de 1.200 anos-luz de distância da Terra. A composição e tamanho deles são diferentes, mas a distância entre eles é de apenas 2 milhões de quilômetros. Isso é 5 vezes a da Terra para a Lua, e está mais perto do que qualquer outro planeta que os astrônomos conheçam. Um dos mundos recém-descobertos tem mais de 4 vezes a massa da nossa Terra. É provável que seja rochoso. O outro é um planeta gasoso do tamanho de Netuno e quase 8 vezes mais massivo que o nosso. Os cientistas ainda não descobriram como corpos espaciais tão diferentes foram parar em órbitas tão semelhantes. 2022 e 2023 têm sido anos marcantes para descobrir mundos novos e fascinantes. No ano passado, a NASA ultrapassou 5.000 exoplanetas confirmados. A lista é incrivelmente diversificada. Ela inclui superterras rochosas, gigantes de gás como Júpiter, gigantes de gelo como Netuno e assim por diante. E isto é apenas o começo. Pode haver mais de 1 trilhão de exoplanetas somente na nossa galáxia. Mas a pergunta mais importante é: quantos deles são habitáveis? Para nós, há planetas nesta lista que possam ter vida neles? Ou que poderiam se tornar um lar do futuro para nós? É claro que há, e em 2022 e 2023 nós encontramos até 5 deles. Portanto, apertem o cinto de segurança e aguentem um passeio selvagem além do nosso sistema solar. O primeiro planeta em nossa lista é o Wolf 1069b, uma designação enfadonha e sem graça. Portanto, vou simplesmente apelidá-lo de Wolfie, porque, ei, quem vai me impedir? A NASA? Um novo estudo conduzido por 50 astrônomos de olho nas estrelas confirmou algo incrível. Este exoplaneta, o Wolf, que está localizado a apenas 31 anos-luz de nós, poderia ser potencialmente um mundo rochoso. Em outras palavras, teoricamente é um planeta habitável.
A equipe por trás da descoberta utilizou uma técnica chamada velocidade radial para detectar o exoplaneta. Esta é uma forma de os cientistas estudarem os movimentos das estrelas e planetas. É como se, ao jogar bola com um amigo, quando ele joga a bola para você, você pudesse vê-la chegando cada vez mais perto. Velocidade radial é tipo isso. Quando um planeta se move em nossa direção, faz com que a estrela que orbita pareça estar chegando mais perto de nós. Quando o planeta está se afastando de nós, também faz com que a estrela pareça mais distante. Os cientistas podem usar estas informações para descobrir o que o planeta está fazendo e qual é o seu tamanho. E foi assim que eles encontraram o Wolf. Estima-se que este exoplaneta seja do tamanho da Terra e cerca de 1 a 3 vezes a massa do nosso planeta. Está orbitando uma estrela anã vermelha que chamarei de Mamãe do Wolf, a Wolf 1069. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Wolf orbita dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que é um candidato primordial para que exista água líquida em sua superfície. Isso é como acertar a loteria exoplanetária. Quem me dera ter um bilhete. O estudo estima que se o Wolf tiver uma atmosfera semelhante à da Terra, as temperaturas poderiam subir até 12 graus Celsius, o que significaria que a água líquida poderia se acumular no lado diurno do planeta. Mas aqui está o senão. O exoplaneta está acoplado por maré com sua estrela, o que significa que o mesmo lado está sempre de frente para a estrela. Imagine só, um lado do planeta está sempre aconchegado no calor de sua estrela, enquanto o outro está na escuridão eterna. Tipo como no ensino médio. Brincadeirinha. A equipe por trás da descoberta acredita que esta é uma ótima candidata para estudos futuros. Mas provavelmente teremos que esperar mais 10 anos por respostas. Até lá, só teremos que continuar a procurar nos céus com nossos telescópios e mantendo os dedos cruzados. O próximo planeta é TOI 700 e... qual seria um bom apelido? A NASA acaba de descobrir um novo planeta que está pronto para tomar a galáxia de assalto, ou deveríamos dizer por órbita. Vou apelidá-lo de Totó. É quase do tamanho da Terra, muito provavelmente tem água líquida em sua superfície e está a apenas 100 anos-luz de distância. Não estamos falando de uma viagem de carro, é claro, mas isso está perto o suficiente no grande esquema das coisas. Totó é o 4º planeta em seu sistema e tem uma órbita um pouco curta, apenas 28 dias para fazer a volta ao redor de sua estrela. Bem, pelo menos você teria um aniversário a cada mês. Ueba! Desta vez, a descoberta foi feita usando o método de trânsito. Os próprios planetas são incrivelmente pequenos e difíceis de detectar, mas quando um planeta está na frente da estrela, ele bloqueia parte da luz que sai dela, fazendo com que pareça um pouco mais escura. Assim que o planeta se afasta, a estrela fica mais brilhante novamente. Portanto, para encontrar o planeta, os cientistas observam com muito cuidado para ver se a luminosidade da estrela muda. Se isso acontecer, significa que provavelmente há um planeta brincando de esconde-esconde conosco. Foi assim que eles descobriram o Totó. A missão TESS o descobriu, totalizando 66 novos exoplanetas e mais 2.100 candidatos esperando para serem confirmados. A TESS tem estado ocupada em criar imagens de 75% do céu. Isso é que chamo de eficiência. Totó está localizado na zona habitável otimista, entre os planetas C e D, mas pode estar acoplado por maré, assim como o Wolf. Portanto, talvez tenhamos que nos contentar com um mundo aquático unilateral. A descoberta do Totó é uma perspectiva promissora para futuras observações de acompanhamento e demonstra o potencial da TESS de encontrar exoplanetas ainda menores no futuro. Quem sabe poderá um dia encontrar um novo lar para a humanidade entre as estrelas, ou pelo menos um novo local de férias. A seguir, temos os gêmeos GJ1002b e GJ1002c. A galáxia acabou de se aproximar um pouco mais de nós com a descoberta de 2 exoplanetas, que eu vou apelidar de João e Maria, que estão a um passo do nosso sistema solar. Isso mesmo, estes 2 planetas semelhantes à Terra estão localizados a menos de 16 anos-luz de distância, o que é apenas um pulinho, um salto em termos de espaço. Para comparação, Próxima Centauri b é o exoplaneta mais próximo com massa tipo A terrestre, a 4,2 anos-luz de distância. Portanto, esses 2 novos vizinhos estão entre os mais próximos de nós. Os 2 orbitam uma estrela anã vermelha com apenas 1/8 da massa do Sol.
É bastante fresco e tênue, mas tudo bem, já que ambos os planetas estão muito próximos dele. João leva 10 dias para orbitar sua estrela, enquanto Maria leva um pouco mais de 21 dias. Acho que isso quer dizer ainda mais aniversários. A descoberta foi feita por uma equipe científica internacional e não foi uma pequena proeza. A equipe teve que trabalhar em conjunto com 2 instrumentos, Expresso e Carmenes. O resultado? Um café com leite? Não. O que eles conseguiram foram medidas tão precisas que praticamente se podia contar o número de crateras na superfície dos planetas. O grande achado é que os planetas estão localizados na zona habitável de sua estrela e têm o tamanho certo, o que os torna excelentes candidatos para futuros estudos atmosféricos. O autor principal diz: a natureza parece inclinada a nos mostrar que planetas semelhantes à Terra são muito comuns. Com estes 2, conhecemos agora 7 em sistemas planetários bem próximos ao Sol. Quem diria que nossos vizinhos poderiam ser tão amigáveis? Em conclusão, a descoberta de João e Maria é um salto gigantesco para a humanidade. Então vamos todos levantar um copo de H2O, ou o que quer que bebam em exoplanetas, e celebrar. O último planeta na nossa lista é o LP-890-9C, ao qual chamarei de Bob. Esta superterra, localizada a cerca de 98 anos-luz de distância, é cerca de 40% maior do que nosso planeta natal. Além disso, tem um gêmeo que vou apelidar de Rafa, que é até 75% maior do que a Terra. Mas espaço é sempre bom, né? Os 2 planetas orbitam ao redor da estrela anã vermelha. Infelizmente, o Rafa é bastante quente ao toque, com uma temperatura estimada de 120 graus Celsius. Portanto, não toque. Seu irmão Bob está localizado na zona habitável de sua estrela, o que o torna um candidato primordial para o potencial de vida. Mas lembremos que a temperatura real dos planetas depende da sua atmosfera. É possível que Bob, sendo o planeta mais externo, tenha um efeito estufa fugitivo, tornando-o mais parecido com Vênus do que com a Terra. Portanto, pode estar muito quente para ser habitável, afinal de contas. Mas não percamos ainda a esperança. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, está de olho. Com sua tecnologia de ponta e instrumentos poderosos, incluindo espectrógrafos, ele pode penetrar na atmosfera dos exoplanetas e revelar quais deles podem ser habitáveis. Então vamos ver o que ainda vai aparecer por aí. Este planeta tem sido listado como o 2º planeta terrestre de zona habitável mais favorável. Agora está na lista com outros 7 planetas semelhantes à Terra, todos a cerca de 40 anos-luz de distância de nós. Talvez eles se tornem nossas novas casas no futuro. Talvez devêssemos consertar o lar que temos. Mas até lá, aproveite este momento e celebre todas essas novas descobertas. Quem sabe quantos mais planetas encontraremos no futuro, considerando a quantidade de tecnologia que se desenvolve a cada ano? Milhares? Milhões? Enquanto isso, Bob e Rafa, João e Maria, Totó, Wolf e sua mãe, todos estarão lá fora, esperando por nós. Você está olhando para o céu noturno. Uau! Durante grande parte da nossa história, procuramos vida nas estrelas e nos planetas próximos a elas. Mas o espaço também tem olhos. E tem alguém, em algum lugar, olhando para nós. Talvez. Os cientistas afirmam que pelo menos 29 planetas distantes podem estar nos observando agora. Então arrume o cabelo e sorria. Até agora, identificamos pelo menos 1.715 sistemas estelares vizinhos da Via Láctea, que podem detectar nosso planeta com telescópios convencionais. Essas estrelas estão localizadas em nossa galáxia. Então, se apontassem seus equipamentos para o nosso Sol, mais cedo ou mais tarde, veriam um pequeno ponto que passa entre nossa estrela natal e o observador. Isso é chamado de trânsito. Trata-se de um método de detecção de planetas em astronomia. Por exemplo, você pode observar fenômenos de trânsito em casa com um telescópio. Basta apontá-lo para o Sol e esperar. Então verá Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E agora você o vê como um pequeno ponto. O processo de trânsito de Mercúrio pode durar cerca de 5 horas. Esse fenômeno acontece cerca de 14 vezes em um século. O próximo será em 13 de novembro de 2032. Marque no seu calendário. Da mesma forma, é possível observar Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas como está mais longe, seus trânsitos são menos frequentes. Os últimos foram em 2004 e em 2012. O próximo par é esperado em 2117 e 2125. Ei, eu não vou estar por perto então.
Portanto, esses sistemas estelares têm a oportunidade de dar uma olhada em nosso planeta, mas telescópios de longo alcance funcionam um pouco diferente. Na verdade, o observador não verá um ponto preto com o Sol ao fundo. O equipamento medirá o brilho da nossa estrela. Quando a Terra começar seu trânsito entre o Sol e o observador, o telescópio registrará uma ligeira queda no brilho da estrela, porque nosso planeta estará bloqueando o caminho dos raios solares. Os cientistas distantes de civilizações extraterrestres poderão calcular a diminuição de brilho e determinar o tamanho do nosso mundinho. Mas nem todos os mais de 1.700 sistemas estelares podem ter vida extraterrestre. Os cientistas reduziram a possibilidade a 29 deles, próximos de algumas dessas estrelas. Eles são potencialmente habitáveis, ou seja, semelhantes à Terra em tamanho, e estão dentro da zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que não estão muito perto dela, o que não é muito quente para uma vida em potencial. A água não evapora lá como em uma panela fervente, e eles também não estão muito longe, o que quer dizer que não é muito frio e a água não congela em espessas camadas de gelo. E como ela é a base da vida, podemos assumir que a vida pode existir neles. Teoricamente, esses planetas poderiam ter visto o trânsito da Terra nos últimos 5.000 anos. Então, enquanto estávamos construindo as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, uma civilização extraterrestre poderia estar nos observando. Um desses planetas fica a apenas 11 anos-luz da nossa casa, perto da estrela Ross 128, uma anã vermelha na constelação de Virgem. Há um exoplaneta com cerca de 2 vezes o tamanho da Terra, bem na zona habitável de sua estrela hospedeira. Teoricamente, os habitantes de lá podem nos ver transitando pelo Sol regularmente por 2.000 anos, mas há cerca de 900, o planeta perdeu sua posição e não pode mais continuar a sua observação. O outro, de onde a Terra pode ser vista em trânsito, fica a 12 anos-luz e meio de distância, perto da estrela chamada Teegarden. A janela para nos ver se abrirá lá em cerca de 29 anos. Estamos apostando muito no sistema de estrelas TRAPPIST-1, que hospeda pelo menos 7 exoplanetas, quase como o nosso sistema solar. E 4 deles estão na zona habitável da estrela. Mas eles terão que esperar 16 séculos para poder começar a nos observar. No entanto, podemos tentar fazer contato com esses planetas agora. Eles estão todos perto o suficiente de nós para captar nossos sinais de rádio. As ondas podem viajar pelo espaço à velocidade da luz, e a Terra emite sinais de rádio continuamente desde 1895. Então, somos como vizinhos barulhentos no espectro de rádio. Se houvesse um planeta em algum lugar com uma civilização inteligente, a uma distância de até 125 anos-luz de nós, nosso ruído radiofônico já teria chegado lá. Um dos problemas é que levaria aproximadamente o mesmo tempo para obter uma resposta. O outro é se uma civilização usar o rádio por um período relativamente curto. Mas agora na Terra temos Bluetooth e fibra ótica como opções, exceto talvez por relatórios de trânsito. E com o tempo, todo o ruído de rádio que criamos simplesmente desaparecerá. Além disso, a comunicação por rádio assume que uma civilização extraterrestre é avançada o suficiente para usar essa tecnologia. Mas quem sabe talvez existam formas de vida no espaço que sejam realmente diferentes das nossas. Nossos sinais já poderiam ter chegado, mas seus habitantes simplesmente não seriam capazes de recebê-los. E no momento em que eles constroem antenas para receber o sinal, não as emitiremos mais. Mas não perdemos a esperança, e até enviamos sinais de rádio criptografados para o espaço para nos comunicarmos com civilizações extraterrestres. Em 1974, remetemos a mensagem de Arecibo para o espaço interestelar. Se alguma civilização puder decifrá-la, terá um retângulo como este. Ele tem todas as informações sobre a humanidade. No topo está o nosso sistema de números, então os números atômicos e o nosso DNA, retratado abaixo. Aí vem um ser humano, é claro, mas abaixo um diagrama do nosso sistema solar. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, é ligeiramente elevada. É assim que a civilização extraterrestre entenderá de qual planeta essa mensagem veio. Na sequência, está um diagrama do próprio radiotelescópio Arecibo. Outra opção de como entregar uma mensagem para um planeta distante é literalmente mandar uma carta. Pode ser uma sonda espacial, e já fizemos isso. Estas são as Voyagers 1 e 2, lançadas em 1977 e ainda em operação. Em 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Ela viaja para estrelas distantes e carrega uma mensagem escrita em um disco de ouro.
Esse objeto contém saudações em 55 idiomas da Terra, além de muita música de diferentes partes daqui, sons diferentes como o ruído do oceano, vozes humanas e de animais. Além disso, há 116 imagens no registro, incluindo de pessoas e de paisagens da Terra. Também há informações sobre o Sol e nosso DNA. A caixa do disco contém instruções e uma agulha para reproduzi-lo. Ainda há um mapa dos pulsares da nossa galáxia para que astrônomos de uma civilização extraterrestre possam encontrar nosso sistema solar. A principal desvantagem de enviar uma mensagem dessa maneira é o tempo. A Voyager 1 chegará à sua primeira parada, a estrela Gliese 445, em 40 mil anos. A Voyager 2 alcançará a Ross 248 em 42 mil anos. E em cerca de 296 mil anos, passará por Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Mal posso esperar. Além disso, uma civilização extraterrestre pode nos detectar com cálculos e fórmulas. Basta uma pequena observação do Sol. Em sistemas estelares com planetas, a estrela hospedeira não fica parada. Ela gira em torno de uma pequena órbita, porque a estrela pesada atrai o planeta, mas este também tem sua própria gravidade e resiste. Isso a desloca um pouco e faz com que ela orbite ao redor. Uma civilização extraterrestre pode calcular essa mudança do Sol e determinar a massa dos planetas perto da estrela. Usando este método, os astrônomos conseguiram encontrar 548 exoplanetas. Suponha que tenhamos feito contato com uma civilização extraterrestre perto da estrela mais perto de nós, Próxima Centauri. De fato, há um exoplaneta lá, mas a radiação da hospedeira destruiria quaisquer formas de vida. Mas imagine se ainda tivermos um sinal de retorno. Seria a conversa mais lenta da história, porque nossa mensagem levaria 4,2 anos para chegar ao planeta. E teríamos que esperar outros 4,2 anos para obter uma resposta. E assim combinamos o encontro. Essa civilização não sabe como voar para o espaço. Então, temos que dar o primeiro passo. Embora a Próxima Centauri seja a estrela que fica mais perto do Sistema Solar, leva cerca de 73 mil anos para viajar para lá com o foguete convencional. Então, temos que aprender a nos deslocar à velocidade da luz. Mesmo assim, demoraria 4,2 anos para chegar. Imaginem se encontrássemos vida extraterrestre do outro lado da Via Láctea. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a jornada de ponta a ponta levaria 100 milênios. Então, temos que enganar as leis da física ou transferir toda a civilização humana para uma nave espacial gigante que viajará de estrela em estrela por milhares de anos. E quando for lançada da Terra, apenas os netos dos netos dos netos e várias gerações a mais de netos da primeira tripulação poderão ver outro sistema estelar da escotilha dessa nave. Ei, pode mover sua cabeça? Estou tentando ver através da janela. Júpiter tem 79 luas conhecidas, e as 4 maiores que são particularmente interessantes são as de Galileu. Elas foram nomeadas em homenagem a Galileu Galilei, que as descobriu no século XVII. As 4 têm algo em comum, mas ao mesmo tempo são muito diferentes. Europa é a menor delas, com um diâmetro de 3.000 quilômetros. Orbita Júpiter a cada 3 dias e meio. As primeiras imagens que obtivemos de lá foram tiradas na década de 1970. A superfície dela consiste principalmente de gelo e de água. É uma lua com longas fraturas, geralmente com cerca de 1 quilômetro de largura, que podem se estender por milhares de quilômetros em sua superfície. Elas provavelmente se formaram quando a crosta se separou com a força das marés no misterioso oceano abaixo da superfície. Em 2012, os cientistas descobriram plumas de vapor d'água em erupção, perto do polo sul dela, subindo até 200 quilômetros. Elas podem nos ajudar a descobrir o que há dentro de Europa sem precisar pousar lá. Os pesquisadores acham que pode haver um oceano magnífico escondido de 15 a 25 quilômetros abaixo da superfície sólida, com 65 a 160 quilômetros de profundidade. Mesmo tendo apenas 1/4 do diâmetro da Terra, ela contém o dobro de água de todos os nossos oceanos juntos. Esse oceano é um ambiente potencial para algumas formas de vida, na qual os cientistas acreditam que toda a crosta de gelo está flutuando e provavelmente faz uma rotação completa em torno de Europa, uma vez a cada 12 mil anos. Na imagem que a espaçonave Galileu tirou, você pode ver pequenas manchas marrom escuras, com 10 quilômetros de diâmetro, e que se formaram à medida que o material quente menos denso chegava à superfície. Ela pode também ter empurrado a crosta ou rompeu tudo junto. A superfície de Europa consiste nos chamados terrenos do caos, que são áreas rugosas rodeadas por uma superfície mais lisa. Seu equador talvez seja coberto por pontas de gelo chamadas penitentes, que podem chegar a 15 metros de altura. Nós temos assim na Terra também,
especialmente em áreas secas de grandes altitudes. Mas nenhuma delas é tão grande quanto as de Europa. Nossa Lua tem mais de 5.000 grandes crateras em um diâmetro de mais de 25 quilômetros. A superfície de Europa não tem crateras de impacto e não parece ter mais de 50 milhões de anos. Isso significa que está mudando e se renovando o tempo todo. É uma lua gelada e uma das mais suaves de todos os objetos espaciais sólidos do nosso sistema solar. Por causa disso, é 5 vezes mais brilhante que a nossa. Europa está sob uma rajada constante de radiação vinda de Júpiter, tão forte que não duraríamos nem um dia lá. Ela está 5 vezes mais longe do centro de nosso sistema solar do que a Terra. Dessa maneira, quase não recebe calor proveniente do Sol. Por isso, pode permanecer congelada, uma vez que a temperatura média é de menos 160 graus no Equador e de cerca de 220 graus negativos nos polos. Há cerca de 40 anos, a espaçonave Voyager 1 chegou perto da Lua rochosa e descobriu que ela é a campeã vulcânica do nosso sistema solar. É a quinta de Júpiter, a mais interna, e tem 4 bilhões e meio de anos, quase a mesma idade do próprio planeta. É semelhante em tamanho ao nosso satélite natural, e ainda tem densidade e quantidade de gravidade semelhantes. Mais luas do nosso sistema solar consistem em silicatos e água congelada, mas Io é feita de ferro e rocha de silicato. Você conseguiria ver algumas belas auroras ali. Conforme ela gira em torno de Júpiter, as auroras mudam o brilho o tempo todo, mas estão sempre lá. Io fica relativamente perto do planeta, quase 420 mil quilômetros acima do topo de suas nuvens. Se você pudesse ir até lá e dar uma olhada em Júpiter, ele pareceria 40 vezes maior no céu do que a nossa Lua. Observar as estrelas lá seria incrível. Io precisa de 42 horas e meia para orbitar Júpiter, sendo que a nossa Lua necessita de quase um mês. Em alguns pontos, a altura da maré desse satélite de Júpiter pode chegar a 100 metros. É semelhante ao que temos na Terra. A gravidade da nossa Lua causa marés oceânicas. Io não tem oceano, mas o próprio solo se move, subindo e descendo. É como se um elevador o levasse para o fundo e depois para o topo de um prédio de 30 andares. A gravidade de Júpiter e de suas outras grandes luas afetam Io. Então as marés de solo em sua superfície são 5 vezes mais altas que as oceânicas mais altas do nosso planeta. Tudo isso deixa o local tão quente por dentro que alguns dos materiais internos derretem, fervem e tentam escapar da maneira que for possível. Eventualmente formam-se um buraco no chão, que então se transforma em um vulcão. Io é o corpo mais ativo do nosso sistema solar quando se trata de vulcões. Lá existem mais de 400 deles, com 150 em erupção o tempo todo. Alguns lançam suas plumas de gás quente a 320 km no espaço. Seria difícil andar até lá, pois estamos falando de um mundo muito intenso de planícies aluviais de rocha líquida, enormes fluxos de lava, múltiplos lagos com esse elemento e gigantescas montanhas em colapso. Ganymedes, a maior lua do sistema solar que conhecemos, também tem o maior oceano. Ela é 26% maior do que Mercúrio em termos de volume, mas é menos densa. Esse satélite natural gigante tem uma crosta espessa de água congelada a 150 quilômetros de profundidade. Pode haver um enorme oceano de água líquida por baixo, que se estende por 100 quilômetros de profundidade, o que é cerca de 10 vezes mais do que o ponto mais profundo dos oceanos da Terra. A Voyager também detectou calotas polares de gelo lá. Ganymedes é metade rocha, metade água, incluindo pequenas quantidades de metais e gelo. Sua atmosfera é muito fina e não contém oxigênio. O oceano provavelmente não contém vida. A Terra é um grande exemplo de como certos micróbios e criaturas podem sobreviver nas profundezas sem luz solar. Mas o oceano de Ganymedes é tão profundo e a pressão é tão forte que a água no fundo provavelmente se comprimiu de volta a gelo. Certas formas de vida nas áreas mais profundas do nosso oceano sobrevivem graças às fontes geotérmicas que ejetam minerais, como é provável que haja gelo espesso entre o oceano e o núcleo. Esse não é o caso de Ganymedes, mas o oceano lá é salgado, com várias camadas divididas por pedaços de gelo. Se houver alguma chance de vida, pode ser na parte onde o núcleo rochoso está em contato com a camada mais interna do gelo. Por baixo de toda aquela água e gelo, Ganymedes é a única lua em todo o sistema solar com um campo magnético. Isso é possível porque ela tem um núcleo líquido. Além disso, circunda Júpiter aproximadamente uma vez a cada 7 dias. Sua órbita é excêntrica, ou seja, em alguns pontos fica bem perto do planeta. Ganymedes, Io e Europa têm forças gravitacionais que afetam umas às outras. No momento em que Ganymedes orbita Júpiter uma vez, Europa faz 2 órbitas e Io 4. 1/3 da superfície de Ganymedes contém grandes regiões escuras, enquanto os outros 2/3 são mais claros. As áreas escuras são mais antigas e contêm mais crateras.
As mais claras têm cristas e sulcos longos com cerca de 700 metros de altura e milhares de quilômetros de comprimento. Calisto, a terceira maior lua do Sistema Solar em diâmetro, precisa de 17 dias terrestres para orbitar Júpiter. Sua atmosfera é bem fina. Existem muitas crateras de impactos, mas sua crosta antiga é basicamente a mesma há mais de 4 bilhões de anos. Quando um planeta é geologicamente ativo, como a Terra, algumas coisas podem apagar a maioria das evidências de impactos anteriores. Água, vulcões, movimentos das placas tectônicas, atividade humana e o clima. Tudo isso modifica a superfície. Calisto não tem nada disso. Os cientistas acham que essa lua costumava ser um mundo oceânico que acabou congelando. Ela foi atingida por meteoros de vez em quando, mas permaneceu intocada em sua maior parte. No entanto, possui algumas crateras bastante impressionantes, como Valhalla, a maior cratera com vários anéis do nosso Sistema Solar, com 4.000 quilômetros de diâmetro. As principais crateras em Calisto contêm mais anéis do que em outros corpos celestes. O que quer que tenha atingido esta lua era grande o suficiente para perfurar a fina crosta, fazendo com que a água se espalhasse na superfície. E abaixo desta crosta fina pode haver um oceano salgado ou gelo macio. A sonda espacial Galileu detectou que o campo magnético de Júpiter não conseguia penetrar através dessa lua, provavelmente por causa de uma camada de, pelo menos, 10 quilômetros de espessura. E é por isso que é difícil explorar Calisto. Luas como Europa têm aberturas que ejetam água dos oceanos subterrâneos. Mas para explorar Calisto e observar mais sobre seu passado, teríamos que usar um método à moda antiga, escavando através da crosta. Se quiséssemos chegar às partes externas do nosso Sistema Solar, Calisto seria um ótimo local, pois a radiação de Júpiter não o alcança, então estaremos mais seguros lá do que em algumas outras luas internas.